Ainda em relação ao mercado residencial, pensando no mercado de arrendamento, nós já falámos outras vezes sobre este mercado, mas acho que é relevante falarmos sobre isto. O que é que ele nos pode trazer ou o que é que não pode trazer para uma dinâmica no mercado residencial? Poderia trazer muita coisa. E é uma pena realmente não... Eu pelo menos pessoalmente, não vejo capacidade de vir trazer nada de muito relevante, com maiores sinceridades. Eu acho que nós nem sequer temos mercado de arrendamento em Portugal. Se o mercado de transação já é o que é, porque tem a dimensão que tem, o mercado de arrendamento não tem expressão, não tem dimensão. O mercado de arrendamento tende a ser um equilibrador natural do mercado de compra e venda. De uma forma muito simples e muito... Veja-se, um dos melhores exemplos que nós podemos ter é o mercado norte-americano, que depois da crise do subprime, teve um aumento muito expressivo da procura por arrendamento. O mercado norte-americano, antes do subprime, tinha cerca de 70% de proprietários, 30% de arrendatários, e essa proporção, no espaço de 3, 4 anos, ajustou-se para valores perto dos 60-40%. O que é muito relevante. 10 pontos percentuais de mexida no mercado como este é muitíssimo relevante. O problema é que, em Portugal, não há alternativa viável de arrendamento. Não há alternativa viável de arrendamento, porque as rendas são, de facto, muito elevadas. Mesmo num contexto de subida de taxas de juros, as rendas tenderão a ser ainda elevadas, comparativamente com uma prestação no crédito de habitação, que, volto a dizer, é aquilo que, inevitavelmente, as pessoas acabam por ter como base de comparação. Simplesmente não há oferta. E não há oferta porque não há, eu diria que, interesse em caso de oferta. Eu não conheço nenhum mercado residencial, obviamente livre, desenvolvido, num mundo capitalista, que não tenha proprietários. Eu não conheço. Para haver um arrendamento, alguém tem que ser proprietário do imóvel. E nesta lógica de ter que haver um proprietário de um lado e um arrendatário do outro, nós temos duas opções relativamente ao proprietário. Ou o proprietário é público ou o proprietário é privado. Se o proprietário é público, muito bem, assuma-se. O segmento residencial é público, vamos nacionalizar o segmento da habitação em Portugal, isto é tudo público, e cá vai disto, e colocamos os valores máximos de rendas e começamos a regular o mercado todo. Sei, se querem maravilhado da vida. Eu acho que isso não é a melhor solução. E, portanto, a alternativa é ter um mercado público, privado de arrendamento. Para haver um mercado privado de arrendamento tem que haver investidores privados. Para haver investidores privados, tem de haver uma legislação estável e clara, que seja tanto benéfica e proveitosa para o proprietário, como, obviamente, também segura para o arrendatário. Esse equilíbrio não existe no nosso mercado. Por outro lado, tem que haver uma fiscalidade que seja realmente interessante para qualquer investidor privado fazer este tipo de investimentos. E a fiscalidade que nós temos no arrendamento em Portugal é altamente agressiva para o investidor. Nós podemos falar e dos programas de arrendamento acessível e dos contratos de arrendamento de longo prazo, isso não me levem a mal, mas isso são migalhas. São cócegas ao mercado. Porquê? Porque o investimento privado em arrendamento necessita, sobretudo, para ser interessante para o investidor, de volume. Tem que haver volume. Nenhum investidor privado com dimensão vai investir em arrendamento em Portugal para andar a comprar frações desgarradas. Não vão fazer isso. O trabalho de gestão é gigantesco. Portanto, não compensa a rentabilidade que pode vir a obter. Portanto, ele vai precisar de volume. Mas para ele fazer esse investimento de volume, e estamos a falar à vontade de várias centenas de milhões de euros por vários players privados, eles precisam de perceber que há estabilidade legislativa e interesse e estabilidade fiscal. Tem que haver um pacto de longo prazo. E, portanto, tem que haver medidas que o potenciem. Porque, senão, nós continuaremos a ter um mercado de investimento em arrendamento totalmente fragmentado, como o que temos hoje em dia, que tem uma base de pequenos investidores, que aquilo que fazem, e fazem com uma certa lógica e racionalidade, eu entendo, é procurar uma alternativa viável de investimento, porque não têm nenhuma. Mas nós, hoje em dia, se formos fazer contas de uma forma racional, equilibrada e informada, quem quiser comprar um apartamento em Lisboa para arrendar,
dificilmente vai conseguir retirar uma rentabilidade anual líquida de impostos muito superior a 2,5%. Eu acho que é quase impossível. Memória. E os ciclos do mercado tendem a repetir-se. E, portanto, o ciclo que nós já atravessamos, que teve o seu período de correção, vai chegar mais tarde ou mais cedo. Isso não há volta a dar-lhe. Pode chegar mais cedo e de uma forma mais rápida se nós tivermos fatores externos que o estimulem nesse sentido. Mas mesmo que não o tenhamos, a correção do mercado isso vai acabar por chegar. Quais são as perspectivas em relação ao investimento estrangeiro em Portugal, na área de imobiliário, e nomeadamente por segmentos, ou seja, o investimento estrangeiro que se prevê para o nosso mercado é mais na área residencial ou está a haver algum crescendo na área de escritórios, nomeadamente? Os anos 2020 e 2021, na lógica do investimento institucional nos segmentos ditos comerciais, foram anos, claramente, de uma queda nos volumes de investimento, face a anos anteriores. O que se entende. Porque se a pandemia pode não provocar tantos efeitos, ou pelo menos os efeitos tão visíveis, para quem compra para utilização, obviamente para quem compra para um investimento provoca. Porque, enfim, eu até posso aceitar que alguém tome uma decisão de comprar uma casa vendo uns vídeos virtuais e umas fotografias de internet, fica convencido. Quem vai investir num edifício de escritórios, ou num centro comercial, ou numa plataforma logística, não vai fazer com, diria eu, com vídeos virtuais. E, portanto, há a questão da deslocalização, que isso, obviamente, impacta naturalmente, obviamente, para além dos riscos próprios do próprio investimento e de haver receios, tudo certo. Mas, enfim, mas há razões, para mim, são mais claras e evidentes, que justificam as quebras que nós vimos no investimento nos ativos comerciais em 2020 e 2021. Para todos os efeitos, mesmo tendo registrado essas quebras, foram anos muito bons. Comparativamente com médias históricas, foram anos muito bons. 2021 terminou com um volume de investimento a rondar os 2 mil milhões de euros. É verdade, abaixo dos cerca de 2,7 mil milhões registrados em 2020 e bem abaixo dos 3,2 mil milhões registrados em 2019. Portanto, enfim, é uma quebra expressiva, mas olhando para 2018, maravilhados da vida, fosse sempre assim. 2018 e os anos anteriores, fosse sempre assim. Portanto, confesso que não me preocupa subejamente, para além de haver, claramente, várias operações já identificadas que vêm fazer investimento agora. Há espaço no mercado para isso e os investidores estão claramente a acometer dinheiro para esse tipo de investimentos. A verdade é que eu diria que há uma certa incerteza no nosso mercado relativamente a um crescimento que seja visível e acentuado de procura em segmentos de escritórios, por um lado, no segmento retail, por outro. E no segmento hoteleiro também. No segmento industrial e logística, não. Há muita procura, portanto, há espaço para essa promoção especulativa e na habitação também. Há espaço para essa promoção especulativa. Porque quando nós realmente temos muito desequilíbrio entre oferta e procura é no industrial e logística e na habitação. Obviamente, dependendo da progressão mundial da pandemia e de uma cada vez maior agilização das viagens aéreas, eu tendo a esperar um aumento expressivo da procura estrangeira, principalmente para ativos residenciais, para utilização própria. Há pouco falou que 2020 tinha sido um ano mau. Não foi um ano assim tão mau, foi um ano difícil, foi um ano de adaptação e que 2021 já tínhamos visto um boost, 2021. Segundo aquilo que os principais players de mercado me transmitem, foi um ano histórico. Para muitos foi um ano histórico. Nunca se vendeu tanta habitação a comprador estrangeiro, portanto, numa lógica de utilização final. Eu diria que há um nicho de mercado que emerge claramente desta pandemia, a que chamamos os nómadas digitais. E, na minha perspectiva, um país como Portugal posiciona-se de uma forma extraordinária para conseguir absorver esta procura. Nós temos todos os ingredientes, todos os condimentos para satisfazer esta procura. Só não temos um. É a oferta. E por isso volto outra vez ao ponto anterior. Há muito espaço para a promoção imobiliária em determinado tipo de habitação. Agora, aquilo que este novo nicho de mercado, esta nova configuração da procura me diz a mim pessoalmente,
é que nós não devemos estar, numa lógica de promoção imobiliária, preso aos mesmos conceitos do ciclo anterior. Promoção imobiliária muito ancorada nos centros das cidades, reabilitação, apartamentos de luxo caríssimos. Eu diria que não é isso que esta procura nova vai querer. Eventualmente, muitos deles até poderão querer arrendar uma casa com essas características. Mas para comprar, provavelmente será fora dos centros urbanos. Muitos fazem a mesma pergunta, Gonçalo. Onde é que há agora as oportunidades? Onde é que estão as oportunidades? Eu tento sempre a explicar, a oportunidade é um termo muito específico do investimento imobiliário e é para quem é oportunístico, para quem quer correr riscos e arriscar, e nem todos estão à procura de oportunidades. Há investidores que não estão para se chatear, querem lá oportunidades e chatices e trabalho. Não, querem coisas mais corriqueiras, como seja, não, compra um apartamento para arrendar numa boa zona de Lisboa, rende menos, mas eu pelo menos não tenho chatices. Para quem quer correr algum risco, eu diria que fazer promoção imobiliária de cariz mais especulativo, e mais uma vez, não interpretem de forma errada o termo especulativo. O termo especulativo eu uso sempre no sentido de identificar uma tomada de decisão de investimento hoje com base numa expectativa que se gera para o futuro, que eventualmente pode não confirmar-se. Só isso. Eu diria que há espaço para desenvolvimento de projetos diferentes, alternativos, para esta nova tipificação da procura, mais estrangeira, mas também nacional, por aquilo que nós já falámos deste movimento que foi forçado pela pandemia das pessoas se afastarem cada vez mais dos centros urbanos, de nova oferta fora destes grandes centros urbanos. Mas aí é um investidor mais robusto, porque exige um outro tipo de capacidade de investimento. Mas nós podemos falar de investidores também menos robustos. Os investidores, menos robustos, ou se quiserem falar de pequenos, médios investidores, o que é que eles têm feito neste ciclo mais expansionista e que é característico dos ciclos expansionistas do mercado imobiliário? Tem aquilo que, enfim, comumente se menciona como o house flipping. Não é? Compra, reabilita, revende. Compra, reabilita, revende. E fizeram-no onde? Nos grandes centros urbanos. Porquê? Era onde estava à procura. Eu tento sempre explicar que aquilo que mexe com o mercado imobiliário não é quem constrói ou quem disponibiliza oferta, é quem compra. Quem disponibiliza a oferta é reativa à procura. E, portanto, a oferta foi reativa à procura. Aquilo que nós tínhamos era uma procura, quer nacional, quer estrangeira, sempre a olhar muito para os grandes centros urbanos, apartamentos, muitíssimo bem localizados, com bons acabamentos, bem reabilitados. Era isso que a procura comprava. Hoje em dia, se calhar, a procura quer uma coisa diferente. E, portanto, eu diria que há espaço para desenvolvimento da oferta nesse sentido, para além de haver espaço, há uma gigantesca necessidade de disponibilizar oferta a preços que sejam efetivamente comportáveis pelo português. E não assentes num princípio que, em teoria, e à partida me parece errado, de criar e gerar uma ilusão de poder de compra nos portugueses exclusivamente por uma facilidade de crédito. Pensando numa lógica de investidor, sendo grande ou pequeno, e sabendo que não há nem fórmulas mágicas, nem às vezes não temos a capacidade de perceber exatamente o que vem, não é? Antecipar tudo o que é movimento, se tivesse que deixar 3 conselhos para quem quer investir na área de imobiliário, quais seriam? Isso é a pior pergunta que me podem fazer. É pior, porque é muito difícil generalizar conceitos para investidores. Um conselho claro, eu diria. Tendam a investir em informação e conhecimento. E não julguem que investir em imobiliário é fácil. Às vezes pode parecer fácil, mas não é.